a hora, de volta no aprender e estudar em casa. Estás bem? E então, como é que foi o dia hoje? Espetacular? Ok. Então, hoje vamos começar com um pouco daquilo que foi a nossa aula anterior, onde nós falamos do conto literário e do conto tradicional. Estás a lembrar disto? Ok. Hoje, para trabalharmos tanto um com o outro, vamos focar um pouco naquilo que é os elementos que o escritor tem, ou qualquer pessoa que quer fazer a sua produção textual, tem à sua disposição para poder fazer o seu conteúdo. E por isso, esses elementos são chamados elementos textuais ou categorias da narrativa. Estás a lembrar? Creio que sim. Ok? Para trabalharmos as categorias da narrativa, temos o excerto do texto A e o excerto do texto B. Estás a lembrar? Ok. Então, visto que no excerto B é uma produção oral, mas isso não significa que lá dentro também não tenha todos os elementos necessários para a sua construção, tal qual a construção escrita, entendido? Seja ela da literatura oral, ou seja ela da literatura escrita, tanto uma como outra trazem no seu interior elementos que dão vida, constroem o conteúdo do texto, ou então aquilo que nós chamamos de conteúdo proposicional. Ok? Então, o que é que são elementos que fazem parte de um texto? Que nós chamamos categorias da narrativa. Um escritor, para tornar a sua narrativa o mais realista possível, recorre a alguns elementos que dão vida à mesma. Atenção! A mesma quer dizer narrativa, tá ok? Está lá a substituir. E esses elementos são chamados de categorias da narrativa. Há um conjunto enorme desses elementos e não há como começar um texto se não há uma realidade. E essa realidade é que nós chamamos de ação. A ação integra-se no domínio da história, como desenvolvimento de acontecimentos, eventos, factos que decorrem ou decorreram num determinado tempo e espaço. Ok? Então, todos os acontecimentos, todos os eventos ou factos que decorreram ou decorrem num determinado intervalo de tempo ou espaço é aquilo que nós chamamos categoria da narrativa ação. E ela pode ser ação-foco ou também chamada ação principal, que é a palavra mais usada que tu utilizas. O que é isso? A ação-foco ou ação principal é aquilo que dá vida ao conteúdo proposicional. Conteúdo proposicional é toda a história, do início ao fim. É toda a mensagem lá contida, ok? E para ser foco, é aquilo que o escritor tem na palma da mão, é a realidade que ele tem e vai fazendo a vir a sua história, tá bem? Ao lado dessa ação-foco, ou então dessa realidade que tem para dar vida, vai dando vida também a outros acontecimentos. Desenvolve à volta do conteúdo-foco, ou então da ação-foco, outras ações que nós chamamos de ações secundárias. Essas são aquelas que vão desenrolando ao lado daquilo que é ação-foco. Isso na classificação da ação. Ainda, a ação pode ser aberta ou fechada quando se trata de delimitação. Tu vais delimitar uma ação, tu podes dizer que ela é aberta, porque é aberta, não consegues no fim ver nem dar conta onde está fulano de tal, ou personagem é isso, aquilo. Não consegues. E ali tu tens muita porta aberta para continuares a ação. Mas também, ao contrário, se tu conseguires dizer que fulano de tal viajou por isso, por aqui ou por ali, já sabes que há um destino direto. Então ali a ação é fechada. Volto a repetir, delimitação da ação. Ela é aberta ou fechada. Ela é apresentada em sequência, ok? Nós chamamos de encadeamento da ação ou então apresentação dos acontecimentos. Ela pode ser encadeada, pode ser encaixada ou pode ser alternada. A ação encadeada, tu vais dando conta que ela vai se desenrolando pouco a pouco, ok? Linearmente.
Encaixada. Estás a ver a palavra caixa? É como se estivesse a fazer ali encaixe de acontecimentos. Isso quer dizer que tu tens uma história principal e dentro dela tu vais encaixando outras histórias, ok? Alternada. Alternância de, por vezes, contam uma ação, outras vezes outra. Então, vai parando e vai alternando essa linha de ação. Portanto, a encadeada, a encaixada, a alternada é aquilo que tu vais dizer como é que a ação está desenrolada ou desenvolvida do início ao fim. Entendido? Ok. Isso, categoria ação. Mas não se pode fazer um texto só com a ação. Então, vamos lá. Há mais uma outra categoria. Ok? Faz alguma coisa sem agir, sem fazer nada? Claro que não. Então, para fazer essa ação, precisamos de ter elementos fundamentais, que nós chamamos de personagens. São os atores que vão trabalhar aquilo que é o conteúdo dessa história. Podem ser protagonista, atenção, por vezes há uma protagonista ou pode haver mais que uma protagonista. Pode também haver secundárias e as figurantes ou mencionadas. Quanto ao papel, a personagem protagonista é aquela que dá a vida. É ela que vai fazer todo o desenrolar do acontecimento. E à volta dessa personagem aparecem as personagens secundárias, que são as personagens que também vão colaborar, vão ajudar. Por isso, aparecem em segundo plano. Não significa que não são importantes. São muitíssimo importantes, porque vão colaborar. As figurantes, a própria palavra diz, figura, mantém-se ali. Como já eu tinha dito, o escritor tem que dar à sua ação a máxima realidade possível. Então, colocar lá uma personagem figurante só para fazer a imagem é muitíssimo importante também. Quanto à linha de construção, um escritor, ao produzir uma personagem, trabalha essa personagem com algumas atitudes, alguns comportamentos. E o que é que acontece? Se tu dares conta que, do início ao fim, o escritor construiu aquela personagem igualzinho, não sofreu mudança, não teve desvio de comportamento, então dizes que essa personagem tem uma construção plana. Ao contrário, se ela entrar de uma forma e foi trabalhando o comportamento, modificando o comportamento, entrou de uma maneira e saiu de outra, aí já não é igual. Então ali a personagem é considerada uma personagem modelada. Foi-se modelando a sua atitude. Ainda nas personagens, quanto à caracterização, esse processo é um processo da qual tu tens que ter muita atenção nessa linha de trabalho. Porque há dois processos de caracterização. A caracterização direta e a caracterização indireta. A caracterização direta, tu vais encontrá-la dentro do texto. É o próprio produtor, é o próprio autor que dá ao leitor características dessas personagens. Mas, ao contrário, o processo da caracterização indireta, és tu responsável para essa tarefa. Como fazer? Tu trabalhas a personagem do princípio ao fim, vês qual ou quais comportamentos que essa pessoa tem ou teve, que formas de falar a pessoa tem, e tu vais fazendo essa caracterização. Ainda nessa caracterização direta e indireta, tu podes fazê-la de duas formas. Ou tu podes fazer isso da forma física, que é dizer as características externas, visíveis à tua forma de ver a pessoa, também é dita ou dada pelo escritor na forma direta, e são características dadas da forma indireta, quando tu, na forma de ver, tu vais dando característica a essa pessoa. E para fazer esse elemento, tu tens uma classe de palavras muitíssimo importante, que é a classe de adjetivos, está bem? Ok. Temos o outro elemento, que é outra categoria, que é o tempo. É o elemento que diz a ocorrência. Quando? Ok? Quando ocorreu essa ação?
Então, este nós chamamos de tempo. Pode ser um tempo cronológico, tu consegues cronometrar. Pode ser o tempo da história, do início ao fim, tu consegues dar conta de quando é que começou, quando é que terminou, se conseguires, ok? Isso exige muita interpretação. E tens o tempo histórico. Por exemplo, neste momento tu tens uma realidade muito estranha, mas é uma realidade da qual tu podes, mais para a frente, lembrar desse ano, 2020. Então aqui seria aquilo que nós chamamos de tempo histórico. Um facto que fica gravado na história e na memória das pessoas. Um outro elemento que vamos ter, uma outra categoria da narrativa que vamos ter, é o espaço, ok? O lugar. Tal qual o espaço lá onde estás agora, não é assim? Lá em casa, não é? Ok, então esse é outro elemento, é uma outra categoria. Aqui o que é que vai passar é decorrência. O tempo mostra-nos a ocorrência e o espaço mostra-nos a decorrência. Onde decorre, onde se realiza os elementos, os acontecimentos ou os eventos. Pode ser um macro ou micro físico, construção. Estás lá em casa. Então, a casa em si é um espaço macro físico, porque tu consegues ver essa construção. Está lá, clara, a construção da tua casa. Mas se tu, neste momento, estiveres na sala, então é um micro espaço físico. A sala está lá construída do macro, que é a tua casa em si. Está claro? Então, o macro é um espaço maior e o micro é um espaço menor. O psicológico vem do psíquico, não é assim? Então, certas vezes, pessoas criam, imaginam espaços à maneira dessas pessoas. Então, essa produção, essa criatividade, é só feita na mente dessas pessoas. Por isso, chamamos isso de espaço psicológico. Também tens o espaço social. Lá na zona tem alguma associação? Algum clube desportivo que faz sempre a linha de ajudar as pessoas? Então, podes introduzir no conteúdo do espaço social. Mas também tu podes ter uma praça, ok? Também ali é uma forma de ter isto. Para além desses, tu tens também o espaço cultural. O próprio nome diz cultural. São alguns espaços onde se faz a cultura, ok? Se faz lá dentro ou nesses lugares um pouco daquilo que é a cultura. Uma outra categoria, temos o narrador. É um elemento criado pelo próprio escritor. E esse elemento pode ser considerado autodiegético quando ele conta a sua própria história. A história é dessa pessoa e por isso utiliza a primeira pessoa do singular. Mas se tiver também a contar a sua história, ou então estiver a contar a história de outra pessoa, entra para a ação. Na segunda pessoa, diz-se que aqui o narrador é homodiegético, faz parte da história. E heterodiegético, hetero, não participa, simplesmente conta a história da qual não faz parte. Por isso o verbo apresenta-se na terceira pessoa. Isso quanto à participação do narrador numa narrativa, ok? Ou então na história. E temos ainda o narrador quanto à ciência, aquilo que é a visão do narrador, quanto à ciência que vai sendo um narrador omnisciente. Ele é uma espécie de sabe-tudo, está lá por cima, dá conta de tudo. Por isso, tem um comportamento semelhante a um ser sobrenatural, está lá e dá conta de tudo. Ou então pode ser um narrador não omnisciente, se não consegue dar conta daquilo que acontece ou aconteceu. Ok? Então, deu para entender? Não te esqueças que são aulas só de revisão. Então, para isso, tu tens que aprofundar um pouco mais. E por isso, contacta o teu professor ou então vai escolher as tuas fichas ou a pesquisa que fizeste, está bem? Porque só isso não chega. Explica a importância da ação nos dois certos. Estamos a lembrar do certo A e do certo B.
Mas agora, tu vais trabalhar essa tarefa, vais fazer essa tarefa na coletânea dos contos de nono ano que tu trabalhaste na obra Contra Mar e Vento, ok? Então aplica no episódio, ou então no conto 1 e no conto 2, percebeste? Então, faz essa linha de importância da ação. 2. Qual é a ação foco do excerto B? Aqui nós temos que voltar ao excerto B para a gente ver qual foi o foco, o que é que deu vida àquilo que construiu esse excerto. Tens que justificar, mas agora a tua tarefa é vá até conto 1 e conto 2 e tenta procurar lá a ação foco e justifica. Ainda nesses dois contos, tu vais trabalhar o quê? As categorias tempo e espaço. Então, levanta de lá essas duas categorias, no conto 1 e no conto 2. E depois classifica esses elementos. Não te esqueças que é o tempo e o espaço. Já trabalhamos essa classificação lá atrás. Identifica no texto, no excerto A, ou então no texto A ocorrência e a decorrência da ação. Já sabes que ocorrência é o tempo e decorrência é o espaço. 5. Caracteriza a rapariga do excerto B. Aqui nós tínhamos que voltar para o excerto B para tu veres essa caracterização, tanto direta como indireta. Ok? Então, se estás a lembrar do excerto B, se tiveres fixado o conteúdo, podes fazer essa caracterização. E não te esqueças que é direta e indireta, ok? Atenta nesta passagem textual. O pobre velho voltou para casa com os olhos encharcados de lágrimas e muito triste. Logo que lhe chegou, contou à filha o sucedido. Esta não pareceu inquietar-se com o encargo do imperador e pediu ao pai que dormisse tranquilo. Então, o que é que vais fazer aqui? Há aqui essa passagem e tu vais classificar o narrador quanto à sua participação e quanto à ciência. Relembra que vimos a classificação do narrador quanto à participação e quanto à ciência. Okay? Então, essa pequena passagem vai ser trabalhada de acordo com aquilo que tens na classificação. Ok? Então, se já fizeste os exercícios, vais agora novamente aplicar tudo isto no conto 1 e no conto 2 da coletânea de contos que tu tens lá em casa. Entendido? E assim, o que é que fizemos hoje? O que é que tu viste hoje? O que é que viste hoje? Vimos, para a construção de um texto, tal qual viste os dois excertos na aula passada, para fazer toda aquela produção, o escritor teve que criar lá um conjunto de elementos para poder dar vida à sua história e fazer com que o leitor leve aquilo a sério ou então acredite que aquilo é realidade. A que nós chamamos de categorias da narrativa. Vimos a categoria ação, vimos a sua classificação, vimos a categoria tempo, também a sua classificação, a categoria espaço, seguida da sua classificação. Vimos personagens, o que é que se pode fazer com personagens, classificar quanto ao papel, quanto à caracterização e por aí. Vimos também a categoria do narrador. Classificámo-lo quanto à ciência e quanto à participação, ok? Está bem, boa. Resumindo e concluindo, já sabes dizer qual é que é o sumário? Já? Ok, então o sumário é categorias da narrativa. E cabe agora tu trabalhares lá em casa com o texto 1 e o texto 2, certo? Então, chegamos ao fim da aula. Espero ter colaborado um pouco contigo sobre essa matéria, mas já sabes, tens que fazer a tua parte. Mantenha-te longe das pessoas, pelo menos 2 metros. Usa a máscara correta e higienicamente, tá bem? Tchau! Até a próxima aula!